Olá pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui nessa outra parte interessante de espelhos que é chamado campo visual, né? O que é possível ser visto através de um espelho, ainda por reflexões, né? E é uma ideia interessante porque isso passa até pelo nosso cotidiano, não é verdade? Quando você fala assim, poxa, né, eu fiquei observando uma pessoa, mas eu fiquei observando essa pessoa pelo espelho, né? Então, essa pessoa está dentro do campo visual gerado pelo espelho. Ah, porque eu estava, na verdade, capaz não estava só olhando, eu estava paquerando. Ah, beleza, legal. Mas tenha noção do seguinte, se você consegue ver a pessoa também consegue te ver. Tudo bem? Porque princípios simples da reflexão, do princípios ópticos, quais sejam, qual é, né? O caminho que a luz faz para ir, também faz para voltar. Então, o princípio da reversibilidade. Se você está vendo a pessoa está te vendo também, né? Pode não ter percebido que você está de olho nela, mas, né, o caminho que a luz faz para ir, também faz para voltar. Legal? É essa a ideia. Então, moçada, tá aí. O que acontece, ora, quando a gente trata, então, de campo visual, né? Vamos colocar aqui um espelho, né? Um espelhozinho. Tá aí, espelho com a parte de trás e a parte da frente. Bom, muito bem, coloquei aqui uma pessoa, mas não a pessoa por inteiro, coloquei só o olho dela aqui, tá bom? Então o olho dela aqui. Perfeito? Ora, o que ela conseguiria ver através desse espelho, né? O que ela consegue ver por reflexão? Não é chute, tá? É geometria simples. Mas para a gente desenvolver isso, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Junto comigo, a gente vai perceber o seguinte, a pessoa não está na frente no espelho especificamente, mas eu vou projetar uma imagem dessa pessoa, como se ela tivesse, então, um reflexo aqui, ó. Vou projetar uma imagem dessa pessoa e, a partir dessa projeção, nós vamos ter aqui a possibilidade de trabalharmos aí a reflexão e também, né, de poder trabalhar a ideia do campo visual, tá bom? Então olha só, tá aqui pessoa, a imagem, então, tá aqui o observador, aqui está a imagem do observador, linha, tá? Perfeito? Vamos acompanhar então, olha, como se fosse uma reflexão da pessoa, ela não está diante do espelho, está deslocado, né? Está fora do espelho, mas vou então projetar uma imagem do observador e agora vamos conhecer aí os raios de luz que podem chegar no espelho. Raios de luz que podem chegar no espelho chegam até onde? Até as suas extremidades. Até as suas extremidades. Então, opa, pode chegar até esse limite, até esse limiar e esse outro limiar aqui, os extremos do espelho. Perfeito? Então, quer dizer, desses extremos do espelho, podem ainda sair raios, que vão caminhar até o olho do observador. Aqui, ó, raios que vão caminhar até o olho do observador. Perfeito? Afinal de contas, o olho é um órgão que recebe luz. Então, os raios de luz têm que chegar no olho do observador. Bom? Agora, da onde vieram esses raios? E é aí que é a parte legal da história, né? Ao projetar aqui uma imagem desse observador, eu vou falar o que para você? Olha, este raio tinha como caminho original esse caminho, ó. Então, opa, é ligar esse extremo até o olho, né, ou a imagem do olho, porque ao fazer isso eu tenho o princípio da reflexão, né, I igual a R, olha lá, raio incidente, tá, formando o mesmo ângulo, tá, que o raio refletido que vai para o olho. Opa, aqui a mesma coisa vou fazer para esse outro ponto, então ligar a imagem do observador até esse extremo, na frente do espelho, retas contínuas, dentro do espelho, pontilhados. Perfeito?
Ora, o que definimos ali? Definimos uma região essa conhecida como campo visual. Então, o campo visual para essa pessoa enxergar através de reflexões, tá? É definido dessa forma. Vamos fazer uma outra situação para a gente poder perceber, tá? Para a gente poder visualizar. Então, entendendo isso, tá? Através de um outro exemplo. Vamos lá. Fazer de novo. Perfeito? Vamos construir novamente. Ah, coloca o espelho em pé. Claro, coloca o espelho em pé. Coloca o espelho em pé. Aqui o espelho na vertical. Tá joia? E coloco a pessoa aqui, por exemplo. Pode ser aqui. Olha só. Coloquei a pessoa aqui. Tá bom? Perfeito? Tá aí. Um observador, ó, diante do espelho. Opa, na mesma direção. Então, o que eu vou fazer agora? Vou criar uma imagem desse observador dentro do espelho. Então, a projeção desse observador dentro do espelho. Tá aí. Uma imagem do observador, um olinha. Ok? Fechou? Olha lá. Então, mantendo, respeitando, né, as características do espelho plano. Então, frente a frente com o observador, tá, na mesma distância. Fechou? Legal? Agora, vamos lá. A gente quer descobrir quais são os raios de luz que o observador consegue perceber ou ainda quais objetos ele conseguiria ver através de reflexão. Ele consegue ver o objeto A, ele consegue ver o objeto B, ele consegue ver o objeto C. Através de reflexão, ele consegue ver o objeto D, ele consegue ver o objeto E, ele consegue ver o objeto F. Então, quais objetos ele consegue enxergar através de reflexão? Para isso, então, vamos lá. O que pode chegar de luz até o olho dele através de reflexão, o que pode chegar ao olho dele através de reflexão é o que chega pelos limiares, pelos extremos do espelho. Então, desse extremo vai chegar aqui um raio de luz até o olho dele. Ficou meio tortinho, vamos fazer de novo aqui, olha lá. Vai chegar um raio de luz até o olho dele. Por reflexão também pode chegar raios de luz pela outra extremidade aqui, ó. Então, os raios de luz chegando ao olho dele. Perfeito? Mas partiram da onde? Vieram da onde esses raios? Opa, para saber de onde eles vieram, né? Então, vou ligar aqui a imagem O' ao ponto de incidência. Ao ligar a imagem O' ao ponto de incidência, então eu falo, ó, poxa, então esse raio de luz extremo chegou, refletiu, foi até o olho dele. E aqui, nessa outra extremidade, ó, ligando a imagem do observador até o ponto de incidência. Então, esse raio de luz chegou pela extremidade do espelho, refletiu, foi até o olho dele. Então, campo visual aqui, dele vai ser o quê? Toda essa região. Raios que estejam, tudo que estiver entre esses dois raios de luz, que refletem e vão até o olho dele. Então, por reflexão, ele vai conseguir enxergar que objetos? Ele vai conseguir enxergar o objeto C, o objeto A, o objeto B, o objeto F, porque estão dentro do campo visual. Quer dizer que o objeto D e E estão fora do campo visual, Campo visual esse é gerado por reflexão. Legal? Então, visíveis por reflexão, tá? Então, por reflexão, apenas os objetos, tá? A, que mais? B, C e F, ok? Não são visíveis por reflexão os objetos D e E. Ele pode visualizar diretamente, mas por reflexão apenas esses quatro que estão dentro dessa região chamada de CV, campo visual. Campo visual. Perfeito? Tá joia? Moçada, é isso aí. Você fala assim,
Tem como dificultar essa ideia? Tem. Né? É muito mais difícil? Não. Mas pode existir sim uma nuance ou ainda um detalhe que a gente pode apresentar aqui. Por exemplo, o que? Um obstáculo. Né? Então você fala assim, olha, eu estava numa festa paquerando, e paquerando através do espelho, através de reflexão. Mas tinha uma parede. Né? Como assim? Eu tenho aqui um espelho, perfeito, mas eu tenho uma parede aqui, ó, que bloqueia a visão direta. Tem uma parede aqui que bloqueia a visão direta. Estou aqui e quero observar alguma coisa aqui. Então, o que pode ser observado? Você fala assim, tem vários objetos desse lado. Então, existe uma pessoa A, uma pessoa B, uma pessoa C, uma pessoa D, uma pessoa F, uma pessoa G, H, I, enfim, tem um conjunto aqui. O que eu consigo observar desse outro lado? Então, mesma técnica. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos aqui projetar uma imagem desse observador dentro do espelho. Então, mas ele não está exatamente dentro do espelho, não tem problema. A gente pode fazer o quê? Um prolongamento aqui, ó, para fazer o quê? Uma projeção dele dentro do espelho. Então, lá, frente a frente, na mesma distância. Tá ok? Então, tá aqui, ó. Nosso observador. Então, aqui, ó linha. Então, uma imagem do observador. Legal? Agora, o que ele vai conseguir visualizar são os raios de luz que conseguem refletir no espelho e passar pelo obstáculo. Então, você fala assim, poxa, um primeiro raio de luz que consegue refletir no espelho e passar pelo obstáculo é o que passa por essa extremidade do obstáculo. Então, eu vou ligar o observador a essa extremidade. Tá aí, ó. Opa, esse raio de luz consegue chegar no olho dele. Perfeito? Mas veio da onde esse raio de luz? Opa, olha, no ponto de incidência eu faço a ligação entre O', a imagem do observador, e o ponto de incidência. Porque daí eu tenho o princípio óptico ali, a lei da reflexão válida. Vem o raio, reflete com ângulo de incidência igual a reflexão. Então essa artimanha geométrica me permite respeitar o quê? A segunda lei da reflexão. Tá aí, ó, I igual a R. Então, ligando O' a esse ponto, lembrando dentro do espelho pontilhado, tá lá, vem aqui o raio de luz. O raio de luz atingiu esse ponto do espelho, conseguiu passar pela barreira, pelo obstáculo e chegou até o olho dele. Certo? Agora, qual outro raio de luz consegue chegar até o olho dele? Então, o que chega pela outra extremidade aqui, ó, o que passa pela outra extremidade, tá? O que passa por essa outra extremidade, não vai chegar diretamente no olho dele, mas vai chegar primeiro aonde? Vai chegar primeiro em O', ó. Então, vou desenhar, vou ligar esse ponto, essa extremidade até o olho. Ficou tortinho? Vamos fazer direitinho aqui? Vamos arretar isso aqui? Vamos arretar isso aqui. Então, olha lá. Chegou no olho dele. Opa, mas chegou no olho dele, está aqui o ponto de incidência. Esse raio de luz veio aqui, ó, por esse caminho. Veio por esse caminho. Então, você fala, olha, o que foi possível aqui visualizar, tá? Olha lá. Foi possível visualizar. Esse raio veio, passou por essa extremidade, essa barreira física, esse objeto opaco, atingiu o espelho, por reflexão vai chegar até o olho dele. Então, lá. Vai chegar até o olho dele. Portanto, eu defini ali um campo visual, tá? Esse campo visual está aqui, ó. Então, eu te pergunto, quem é visível por reflexão? Visível por reflexão é quem estiver dentro desse campo visual. No caso, aqui no meu desenho, o campo visual vai ser o quê? Quem vai estar visível? Vai ser B, que vai estar bem no limiar, ó, B, C,
e F, que também vai estar bem no limiar. Legal, moçada? Então aí eu defino o campo visual. Show de bola? Legal? Muito obrigado, moçada. Assim a gente define então campo visual em um espelho plano. Valeu!